queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. A gente vai ler versículo 15. Começar em Gênesis capítulo 2, 15, depois vamos ver outros textos também. Mas agora Gênesis capítulo 2, versículo 15. Diz assim: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez nesse dia. E pedimos que nessa noite o Senhor complete a tua obra em nós, falando também conosco, em nome de Jesus. Amém. Sexta-feira que vem é feriado. Dia do que mesmo, irmãos? Dia do trabalho. Quem é que gosta de trabalhar? Quem é que não gosta? Você sabe, não foi uma boa o pastor auxiliar, né? Mas muito bem. Mas você sabe que tem gente que vê o trabalho como um suplício, vê o trabalho como um fardo, como um mal necessário. Alguns, inclusive, entendem que o trabalho veio como consequência do pecado. Um dia um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, cadê aquele versículo que fala que o pecado, depois do pecado chegou o trabalho é resultado do pecado? Eu falei: irmão, não tem esse versículo na Bíblia não, irmão. Porque o trabalho foi instituído antes da queda. Antes do homem pecar, antes do homem cair, o homem já foi colocado no jardim do Éden para trabalhar. Aqui, Gênesis 2,15. Antes do capítulo 3º, que é o capítulo da queda, o homem já estava posto aqui no seu posto. Ele deveria cuidar do jardim, lavrar o jardim, tomar conta desse jardim. O que veio depois do pecado não foi o trabalho. O que veio depois do pecado foi o sofrimento no trabalho. Porque aí, se você for para o capítulo 3, você vai ver, depois da queda, Deus dizendo a Adão e Eva. Deus diz assim, capítulo 3, verso 17 ao 18: Porque destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra, por tua causa, com sofrimento, comerás dela todos os dias da tua vida, ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, ou abrolhos. Quais têm sido os espinhos, as ervas daninhas, os abrolhos no teu trabalho? Porque se tem, está tudo certo. Agora, depois da queda, não é só trabalho, é trabalho com sofrer, é trabalho com espinhos, é trabalho com abrolhos, é trabalho com luta, é trabalho com sofrimento, é trabalho com aborrecimentos, é trabalho com labuta. Trabalho se torna quase sinônimo de labuta. Mas a pergunta, irmãos, o que mais a Bíblia fala sobre trabalho, para que a gente não veja o nosso trabalho, apesar de todas as dores, sofreres, dificuldades, desafios, dissabores, apenas como luta e labuta. Teu trabalho é uma expressão da imagem de Deus em você.
Quando você trabalha bem, quando você trabalha diligente, a imagem de Deus aparece em você. Por quê? Porque o primeiro a aparecer trabalhando na Bíblia não foi Adão. O primeiro a aparecer trabalhando na Bíblia foi quem? Deus. Capítulo 1 do Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia, o que relata? Deus fazendo a sua obra nos seus 6 dias da criação, Deus trabalhando ordenado, trabalhando planejado, trabalhando bem. Em cada dia ele termina o trabalho, a cota do dia, ele tem um planejamento. Ele sabe o que fazer primeiro, o que fazer depois. Ele não cria primeiro as plantas, depois vai pensar, esqueci da luz. Impressionante como gente que trabalha assim em construção, eles fazem uma coisa, depois vai lembrar, puxa, esqueci da outra. A outra tinha que vir primeiro. Mas Deus não. Deus primeiro cria a luz, depois ele vai criar as plantas. Depois ele vai criar os animais que se alimentariam das plantas. Depois que está tudo criado, é que ele faz o homem. Então ele faz com amor. Ele faz com planejamento, ele faz com entendimento, ele faz com sabedoria. E aí no capítulo 2, é dito assim no versículo 1, assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos, não faltou nada. Deus entregou a obra completa. Não pediu prorrogação de prazo. Não disse que o que faltava viria depois. Não, terminou completo, no prazo. No 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. Pôde descansar, porque completou o que planejara fazer. Então, primeiro a trabalhar foi Deus. Quando Deus coloca Adão lá no Jardim do Éden para trabalhar, ele não coloca Adão para trabalhar para ele. Ele coloca Adão para trabalhar com ele. E como ele. Deus não faz de Adão um empregado. Eu criei tudo isso daqui. E você agora é meu servo, você é meu empregado, você vai trabalhar para mim. Não, Deus não foi o primeiro opressor da história. Deus trata Adão como um filho. Olha, você vai trabalhar porque eu vou te dar o privilégio de você participar comigo no desenvolvimento agora da criação. Criar foi plano meu e eu só podia fazer. Agora, desenvolver tudo isso daqui, fazer um lugar bom para todo mundo viver, eu vou compartilhar essa missão com você. Então, vamos trabalhar juntos. Era para dar sentido à existência de Adão. Alguns dizem que era necessário Adão fazer exercícios para abrir os seus pulmões, para ter saúde, para ter ocupação. Então, foi um ato de bondade. Então, Deus, o Pai, trabalha. Os filhos de Deus trabalham. Lembra que Jesus falou lá no Novo Testamento? Meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Então, quando você trabalha, quando você faz bem o seu trabalho, você planeja, você faz com entendimento, você faz com zelo, você faz com afinco, você faz bem feito, Deus aparece em você. Você é revestido assim, com uma áurea de dignidade divina, que inspira admiração e inspira respeito. Já não tem aquele ditado que diz que o trabalho enobrece o homem? É essa percepção de uma pessoa trabalhando bem, fazendo bem o seu trabalho, sem desculpa, sem corpo mole, entregando as coisas quando tem que entregar. Aí
a imagem de Deus aparece ali. E então a gente vê essa pessoa com admiração. Essa pessoa trabalha bem. Essa pessoa faz bem o seu serviço. Essa pessoa é honesta. Essa pessoa eu recomendo. Agora, trabalho, além de ser expressão de Deus em você, você é filho de Deus, você tem a imagem de Deus em você, é o cumprimento de uma vocação divina também. Porque se eu perguntar aqui, por que você trabalha? Por que a gente trabalha? Eu creio que alguns vão responder assim, porque a gente precisa do sustento. A gente precisa de um salário. É o nosso ganha-pão. E é mesmo, é o ganha-pão. Mas o pão, o salário, o sustento é resultado, consequência do trabalho. O alvo do trabalho, o objetivo, é o cumprimento de uma vocação, ou seja, de um chamado de Deus para você cumprir uma função nesse mundo. E para isso Deus derrama dons, capacidades que te ajudam a cumprir com esse chamado. E olha, te digo mais, viu? Esse chamado para cumprir uma função no mundo, Deus não dá só para os crentes. Esse chamado Deus dá para todas as pessoas. E por isso que Ele derrama dons e talentos, não apenas sobre os crentes, mas sobre todas as pessoas. Quando você vai na padaria, você pergunta se o padeiro é crente? Quando você vai na mecânica, mas eles receberam dons para fazerem as coisas, senão a vida, o mundo não seria possível. Olha o que diz Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, quando você vê um não crente fazendo bem o trabalho dele, ele pode não reconhecer, mas aquela capacidade, aquela habilidade, foi Deus que deu para ele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, Deus derrama os dons espirituais sobre os crentes para que eles cumpram uma função no corpo de Cristo, na igreja. E Deus derrama dons naturais sobre toda a humanidade, para que cada um cumpra a sua função no mundo. Então, quando o sapateiro faz bem o seu sapato, ele está cumprindo a sua vocação, a sua função que Deus deu para ele no mundo, o seu chamado. Quando o professor dá bem a sua aula, ele está cumprindo a sua vocação, o seu chamado. Quando a enfermeira trata bem o paciente lá no SUS, ao invés de ela ficar perguntando, não estou ganhando para isso, mas entende como uma vocação divina, Deus colocou ali para cumprir uma função, cumprir a sua função, então ela olha para o paciente como alguém que Deus confiou a ela para cuidar para ele, ela cumpre ali a sua vocação, o seu chamado divino. Quando o padeiro faz bem o pão, não mistura nada que não deveria misturar, dá um pão bom, cumpre a sua vocação porque coopera, dá a sua contribuição para a boa ordem do mundo de Deus que possibilita a gente viver. Porque sem essas profissões, sem essas funções, ninguém consegue viver. Elas estão cumprindo um propósito para que a vida seja possível. Eu sei que quando um jovem vai escolher a sua profissão, alguns, primeira coisa que olha é o quê?
Hã? Quanto que vai ganhar se eu dedicar minha vida para fazer isso? Para alguns é o primeiro critério. Isso daí dá dinheiro? Dá dinheiro, então eu estou dentro. Bom, falar para você. Se esse foi o teu critério, é uma opção, ok, eu respeito, tudo bem. É uma opção. Agora, se você for perguntar a minha opinião, eu vou dizer assim para você, olha, considere também, ou considere até em primeiro lugar, a tua vocação. Quais são as tuas inclinações? Quais são os teus interesses? O que você faz com alegria? O que você faz bem? E faz assim de uma forma que abençoa as pessoas. Tanto é que as pessoas pedem para você fazer. E vou mais, o que você faria assim, mesmo que não te pagasse, mas você faz com alegria, você faz com gosto. Considere isso também. Isso também é importante. Por quê? Porque se você for para uma área que dá dinheiro, mas não é a tua área, aquela pessoa que quer ser médico, mas tem medo de doente, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela provavelmente será um profissional ruim, ou no máximo mediano. Agora, se um profissional bom já é difícil ganhar bem, imagina um mediano. Imagina um ruim e que não gosta do que faz. Vai entrar lá de manhã já olhando a hora, que hora que eu saio. Vai ver aquilo lá como um castigo. Não como uma vocação. Não, eu estou aqui só por causa do salário mesmo. Claro. Tem alguns que podem acabar se encontrando. Tem outros que podem até acabar gostando. Tem outros que podem até começar a trabalhar com diligência. Sim. Ok, mas geralmente, se você vai para a área que Deus te chama, se você vai cumprir a tua vocação, o teu chamado, ainda que a tua vocação seja fazer vasos, nunca vai faltar comprador para os teus vasos. Nunca. Vai todo mundo falar bem dos teus vasos, porque você vai fazer com amor, você vai fazer com talento, você vai fazer com zelo, e não vai faltar comprador. Olha o que diz Provérbios 22, 29, na versão NVI. Você já observou um homem talentoso em seu trabalho? Ele servirá diante de reis. Então pode vir a crise. Talvez nem todo mundo vai poder comprar o que você faz, mas os reis comprarão. Os reis comprarão. Então, olha, eu não estou dizendo para você chegar amanhã no seu serviço, dar um chute na mesa e falar lá para o seu chefe, estou indo embora, eu estou indo cumprir a minha vocação. Não estou falando isso. Seja responsável. Mas você pode já começar a orar. Você já pode começar a considerar. Você já começa a migrar aos poucos. Eu não pularia do barco sem ter outro. Esse negócio de ficar tentando a Deus, eu vou andar sobre as águas, isso daí, fica no seu barquinho, ora. Quando chegar outro, então depois não vai culpar Deus. Eu fui lá quarta-feira, o pastor falou, não. Então, trabalho, expressão da imagem de Deus na gente. Deus aparece, dignidade, cumprimento de vocação, a gente é útil, tem coisas que Deus nos deu para a gente fazer, por isso nos capacitou a fazer.
E finalmente, irmãos, por mais difícil, por mais laborioso, por mais aborrecimentos que a gente passe, sim, a gente passa muito aborrecimento no trabalho. Ainda assim, é uma bênção de Deus na nossa vida. É uma bênção de Deus. Por quê? É uma bênção de Deus, primeiro porque traz realização. Quando a gente faz bem o trabalho que nos foi confiado e a gente completa, a gente sente a mesma coisa que Deus sentiu quando completou tudo. Quando Deus completou tudo, Gênesis 1:31 vai dizer assim: e Deus viu tudo quanto fizera e era bom. Deus olha assim e fala: puxa, ficou bom, hein? Ficou legal esse mundo que eu criei. Realização de ter feito alguma coisa boa. Então, por exemplo, você está vendo aí que a gente está fazendo algumas reformas nas nossas instalações e tal. Tem irmãos que estão se doando, que estão cooperando, estão trabalhando. Quando ficar tudo pronto, se não todos, a maioria de nós vai ficar feliz com o resultado. Mas sabe quem vai ficar mais? Quem trabalhou. Quem se deu. Quem cooperou. Porque vai ver o resultado como fruto do seu trabalho. Copa do Mundo está aí. Alguma seleção vai ser campeã. Quando o juiz der o apito final da final, os jogadores campeões da seleção campeã vão todos celebrar. Todos vão celebrar. Mas os que mais se sentirão realizados, quem serão? Os 11 que estavam em campo. Os que mais se doaram, os que mais correram, os que se machucaram, os que brigaram, os que se deram, esses vão ser os mais realizados. Agora, trabalho é bênção na nossa vida porque, de fato, é o meio do nosso sustento. Deus é a fonte, não confunda. Não confunda. Se eu perguntar aqui quem já ficou desempregado e continuou sendo sustentado, eu acho que algumas mãos iam se levantar. Não confunda quem te sustenta, senão você vende a alma. Não confunda quem te sustenta, porque senão daqui a pouco o teu Senhor já é outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A fonte do teu sustento é Deus. É Ele que te sustenta todos os dias. Lembra o que Jesus disse? Olhe para os pássaros do céu. Não trabalham, nem fiam, nem ajuntem celeiros, contanto o Pai do céu os alimenta, os sustenta. Não alimentará muito mais a vós, homens de pouca fé? Deus é quem nos sustenta. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Agora, Ele estabeleceu como meio do sustento, para que esse sustento, cuja fonte é Ele, chegue a nós, o trabalho. Por isso que Ele vai dizer, Gênesis 3,19, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então Deus é a fonte. Um dia uma pessoa falou assim: quem mais paga, mais amigo é. Então, se o diabo paga mais, não. Isso daí é certo? Isso daí é um chamado de Deus de fato? É uma tarefa que Deus está me dando? Ou é um contrato do inferno? Não, quem me sustenta é Deus. Não faço qualquer negócio. Eu vou esperar no Senhor
aquilo que Ele vai me dar para fazer, que vai ser o meio do meu sustento, mas quem me sustenta é o Senhor. Quem me sustenta é Deus. Então, se você recebeu um trabalho, se você recebeu um meio de sustento, honesto, legítimo, você recebeu uma bênção do Senhor. Uma bênção do Senhor. Por mais labuta, por mais espinho, por mais abrolho, que possa vir junto, que vai vir mesmo. Uma vez um irmão, um jovem, ele disse assim para mim, sabe, às vezes eu estou lá no meu serviço, e eu chego assim na janela, e eu vejo aquele sol, aquele dia bonito, aquele dia ensolarado, aí eu fico olhando, sabe, e aí eu falo assim, puxa, esse dia bonito, e eu aqui preso. Aí depois eu fiquei pensando, né? Eu fiquei imaginando a cena, ele lá na janela olhando, e uma pessoa passando assim na rua, aí olha para cima, vê ele lá na janela, com a xícara de café na mão, e essa pessoa passando lá embaixo, olhando assim, puxa, como eu gostaria de estar ali no lugar daquele sujeito, tendo um trabalho, podendo fazer pausa, provavelmente numa sala com ar-condicionado, tendo o salário garantido no final do mês, e eu aqui andando nesse sol. Fiquei pensando. Então, irmãos, a vida é difícil com o trabalho? É difícil. Mas sem ele, vai ficar mais. Então, não viva reclamando. Você sabia que se você não quiser mais, tem gente que quer? Você sabia que se você largar, aparece não outro, mas outros? E aí depois você vai querer voltar e talvez não dê mais? Sabia disso? Então, claro, amanhã você pode ter algo que te satisfaça mais, algo que atenda mais às suas necessidades, mas se o que Deus tem te dado é esse, agradeça a Deus. E veja o lado bom do seu trabalho. Veja o lado bom do seu trabalho. Porque olha o que diz Eclesiastes 9:9. Desfruta a vida com a mulher que amas, todos os dias desta vida de ilusão, que Deus te concedeu debaixo do sol, em todos esses dias da tua vida de ilusão, porque essa é a tua recompensa nesta vida, pelo trabalho que fazes debaixo do sol. Olha só, poder desfrutar da vida, ou pelo menos um pouco da vida, com quem você ama, é uma recompensa pelo seu trabalho aqui nesse mundo, nessa terra. Então agradeça. Agradeça. Você poder chegar na sua casa hoje, sentar à sua mesa, ter ali o seu pão, ter ali a sua bebida, ter ali a pessoa que você ama. Tudo isso é bênção de Deus na tua vida. Cujo meio que Deus tem estabelecido para que você tenha é o trabalho. Lembre-se, não é a fonte, é o meio. A fonte do sustento é Deus. Então, irmãos, sei que a Bíblia vai falar mais sobre trabalho, mas creio que essas verdades da palavra já são suficientes para você chegar amanhã no seu posto e olhar o seu trabalho com outro olhar. E ali você cumprir a sua função como uma vocação, sabendo que Deus está aparecendo ali naquilo que você faz, que isso é uma bênção de Deus na sua vida, e por isso que você vai fazer tudo bem feito para a glória do Senhor. Porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém.